Mesmo com aquele escudo de proteção, eu ficava pensando: seja feita não a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Olhei para o meu corpo. Pela primeira vez, notei que eu estava sob a forma de espírito, e a minha forma tinha o meu aspecto. Eu imaginava o que viria depois. Jesus e eu saímos do túnel para um caminho com amplos espaços de terra de cada lado. Buracos de fogo ardiam por toda parte, até onde os olhos podiam alcançar. Os buracos tinham 1,5 metro de largura por 1 metro de profundidade e a forma de uma bacia. Jesus comentou que havia muitos buracos como esses na perna esquerda do inferno e que ele me mostraria alguns deles. Fiquei ao lado dele no caminho e olhei para dentro de um dos buracos. O enxofre incrustado nas laterais se encandecia como carvão em brasa. No centro havia uma alma perdida que tinha morrido e ido para o inferno. Um fogo começou no fundo do buraco, subiu e envolveu nas chamas aquela alma perdida. Em determinados momentos, o fogo se apagava e restavam apenas as brasas, mas de repente o fogo se reavivava. Olhei e percebi que aquela alma no buraco estava aprisionada na forma de um esqueleto. Perguntei ao Senhor se não poderia tirá-lo dali. Como era horrível aquela visão! Aquela alma poderia ter sido eu. E expressei minha tristeza de ver e saber que tinha uma alma viva ali dentro. Um grito ecoou do centro do primeiro buraco. Vi uma alma em forma de esqueleto implorando pela misericórdia de Jesus. Era uma voz de mulher. Olhei para ela e quis arrancá-la do fogo. Aquele quadro partiu meu coração. Uma forma de esqueleto de mulher, com uma névoa cinzenta e suja, estava falando com Jesus. Em pânico, escutei o que ela dizia. Pedaços da sua carne em decomposição estavam pendurados em seus ossos e, enquanto queimavam, caíam no fundo do buraco. No lugar dos olhos, apenas um vazio. Ela não tinha cabelos. O fogo começava nos seus pés em pequenas chamas e crescia quando subia e cobria o seu corpo. A mulher parecia estar se queimando constantemente, mesmo quando as chamas eram apenas brasas. E ela berrava desesperada para Jesus, pedindo para sair dali. Ela berrava: Senhor, Senhor, eu quero sair daqui! E tentava alcançá-lo. Olhei para Jesus e vi uma profunda compaixão na sua face ao repetir que eu estava ali com ele para que o mundo soubesse que o resultado do pecado é a morte e que o inferno era real. Olhei de novo para a mulher e vi que vermes saíam de dentro dos seus ossos e rastejavam pelo seu esqueleto. Jesus comentou que os vermes não eram atingidos pelo fogo e que a mulher estava perfeitamente consciente deles e podia senti-los por dentro dela. Deus, tenha misericórdia! Foi só o que eu consegui gritar, enquanto via o fogo chegar ao seu clímax e aquela queima horrível começar de novo. Muitos gritos e soluços profundos sacudiam a forma daquela mulher-alma. Ela estava perdida, não havia saída. Quase sem voz de tanto medo, perguntei a Jesus por que ela estava ali. Ele apenas pediu que eu acompanhasse. O caminho era tortuoso por entre aqueles buracos de fogo. Ia tão longe quanto eu podia enxergar. Os gritos dos mortos-vivos misturados aos lamentos chegavam aos meus ouvidos de todas as direções.
Não havia momento de tranquilidade no inferno. O cheiro dos mortos e de carne em decomposição impregnava o ar. Chegamos ao próximo buraco. Dentro dele, que era do mesmo tamanho do outro, havia outra forma de esqueleto. Uma voz de homem clamou pela piedade do Senhor. Só quando eles falavam é que eu podia distinguir se era homem ou mulher. Um choro copioso, cortado por gemidos, acompanhava a fala daquele homem. Ele se dizia arrependido e pedia perdão a Jesus. Suplicava que Jesus o tirasse dali, pois já estava naquele lugar de sofrimento há muitos anos. Soluços enormes sacudiam seu pobre esqueleto enquanto ele implorava que Jesus o tirasse dali. Olhei para Jesus e vi que ele também estava chorando. E o homem gritava e perguntava se já não havia sofrido bastante. 40 anos tinham se passado desde a morte dele. Jesus apenas repetiu o que está escrito: o justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores e incrédulos terão o seu lugar do lado de fogo. Filha, este homem não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas ele não os escutou. Riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por ele, ele zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Meu pai lhe deu várias oportunidades de salvação. Ah, se ao menos ele tivesse ouvido. E o homem então gritou que sabia, mas que estava arrependido. E argumentou que algumas pessoas da sua família acabariam indo para lá, porque igual a ele, não se arrependeriam. Ele então implorou ao Senhor que o deixasse ir dizer aos seus que eles deveriam se arrepender dos pecados enquanto ainda estivessem na terra, pois não queria que seus familiares fossem parar ali. Mas Jesus apenas disse que era muito tarde, que o julgamento já tinha sido feito. E falou que os entes queridos daquele homem tinham pregadores, professores e pastores à sua disposição, todos ministrando o evangelho. Esses falariam a eles. Jesus disse ao homem que tinha enviado obreiros para que eles pudessem crer e serem salvos. Se não acreditarem no evangelho, nada os convencerá, mesmo que alguém se levante dos mortos. Quando Jesus disse isso, o homem ficou muito zangado e começou a blasfemar. Eu olhava horrorizada enquanto as chamas subiam e a sua carne morta em decomposição caía à medida que ia queimando. Dentro da carcaça morta daquele homem, eu via a sua alma. Parecia uma névoa suja e cinzenta que enchia o interior do seu esqueleto. Virei para Jesus e gritei que aquilo era horrível, mas ele apenas me disse: o inferno é real e o julgamento também é real. Eu amo muito a todos, minha filha. Este é só o começo das coisas chocantes que eu tenho para mostrar a você. Há muito mais para ver. Diga ao mundo em meu nome que o inferno é real e que os homens e as mulheres devem se arrepender dos seus pecados. Vem e me siga. Temos que continuar. No outro buraco, havia uma mulher pequena, que parecia ter cerca de 80 anos. Não me pergunte como eu sabia a sua idade, mas eu sabia. A pele soltava dos ossos por causa do fogo. Ficavam apenas os ossos com aquela alma de névoa cinzenta dentro. Logo, só restavam os ossos e os vermes, e esses o fogo não podia queimar. Eu gritava a Jesus que não sabia como ia conseguir seguir em frente, porque aquilo era mais terrível do que se podia imaginar. Era horrível. Até onde os meus olhos podiam enxergar, as almas se queimavam nos buracos de fogo. Mas Jesus me acalmou. Disse
que era exatamente por isso que eu estava ali, para conhecer a verdade sobre o inferno e relatá-la ao mundo. Ele me garantiu que assim como o céu é real, o inferno também é real. E mais não disse, pois era preciso seguir em frente. Olhei de novo para a mulher e vi que o seu choro era triste. Enquanto eu a observava, ela juntou as mãos esqueléticas como se fosse rezar. Não pude me conter e chorei. Eu estava sob a forma de espírito e estava chorando. Eu sabia que as pessoas no inferno sentiam essas coisas também. Jesus, que conhecia os meus pensamentos, me disse que sim, elas também sentiam. Que quando as pessoas chegam no inferno, conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Elas se recordam das suas famílias e amigos e de todas as vezes que tiveram a chance de se arrepender, mas recusaram. Se elas tivessem pelo menos acreditado no Evangelho e se arrependido antes que fosse tarde demais. Olhei de novo para a velha e dessa vez notei que tinha apenas uma perna. Percebi alguma coisa como cavidades perfuradas nos ossos do seu quadril e perguntei a Jesus o que era aquilo. Filha, quando ela estava na terra, teve câncer, o que lhe provocava dores intensas. Foi feita uma cirurgia para salvar a sua vida, mas ela se transformou numa mulher amarga. Muitas pessoas vinham orar por ela e dizer que eu poderia curá-la. No entanto, ela dizia que Deus tinha feito isso com ela. E ela não se arrependeu e tampouco acreditou no Evangelho. Ela chegou até a me conhecer uma vez, mas com o tempo passou a me odiar. E dizia também que não precisava de Deus e que não queria que eu a curasse. Mas mesmo assim, eu lutava por ela, ainda queria ajudá-la, curá-la e abençoá-la. Só que ela me deu as costas e me amaldiçoou. Disse que não me queria. O meu espírito ainda tentou chegar até ela, mas ela não me escutava. Até que finalmente morreu e veio para cá. Foi então que a velha senhora clamou pelo perdão de Jesus e bradou o quanto lamentava não ter se arrependido enquanto estava na terra, antes que fosse tarde demais. Soluçando compulsivamente, ela implorava a Jesus que a tirasse dali. Se assim o fizesse, ela o serviria e seria boa. Já não sofreu bastante? Ela perguntava. E também se questionava por que esperou até que fosse tarde demais, até que o Espírito de Jesus parasse de lutar por ela. Chances de se arrepender e servi-lo. E a tristeza observava a velha chorar. Me perguntei o que viria em seguida. Eu podia sentir o medo ao nosso redor. Sofrimento, gritos de dor e uma atmosfera de morte por toda a parte. Jesus e eu caminhávamos com tristeza e pena para o próximo buraco. Somente pela sua força é que eu ainda podia continuar. Ainda bem longe, eu podia ouvir os gritos de arrependimento daquela mulher. Se ao menos houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer por ela. Ah, pecador, não espere até que o Espírito de Deus cesse de lutar por você. Em outro buraco, havia uma mulher de joelhos, como se estivesse procurando alguma coisa. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Os seus ossos estavam à mostra e o seu vestido rasgado estava em chamas. Não tinha cabelos e só havia buracos no lugar dos olhos e do nariz. Uma pequena chama rodeava seus pés enquanto ela se ajoelhava e arranhava o enxofre do buraco.
O fogo grudava em suas mãos e a carne morta continuava a cair enquanto ela cavava. A mulher era sacudida por soluços convulsivos e também implorava que Jesus a tirasse dali. Enquanto a observávamos, ela conseguiu chegar ao topo do buraco. Achei que fosse sair, mas um demônio enorme com asas imensas que pareciam quebradas nas pontas correu até ela. Ele era preto amarronzado e tinha pelos por toda parte. Os olhos ficavam bem atrás da cabeça e ele era do tamanho de um grande urso. O demônio avançou contra a mulher e a empurrou com força de volta ao buraco e ao fogo. Assisti a tudo horrorizada, observando-a cair. Fiquei com muita pena. Queria tomá-la em meus braços e pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá. Lendo meus pensamentos, Jesus apenas disse que o julgamento já tinha sido